Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui. Dessa vez vamos de JavaScript, né galera? Opa, desculpa, vamos de Java, banco de dados. Então, na última aula a gente fez esse projetinho, né? Essa parte do desenho eu já tinha feito. E aqui no nosso código-fonte a gente não programou nada, né? A gente apenas aprendeu a colocar o DB Connection e a configurar ele, né? Foi só a conexão do banco de dados, espaço simples para a gente poder trabalhar com o banco. Então nessa aula a gente vai fazer o create do banco de dados, tá? O que é o create? Quando a gente trabalha com banco de dados, a gente trabalha com 4 letrinhas, tá? Que é o C, R, U e D. Eu vou exemplificar isso que eu estou falando usando o bloco de notas, tá? A gente trabalha com C, R, U e D. CRUD. O que é CRUD, tá? Create, read, update e delete. Isso é o que a gente chama de CRUD, tá bom? Por que CRUD? São as siglas, né? C-R-U-I-D é C-R-U-I-D, ok? Isso aqui são as funções básicas de um banco de dados. Então, o banco de dados, ele cria, ele cadastra dados, ele me permite ler esses dados, né, verificar o que eu salvei lá dentro, atualizar esses dados e deletar esses dados, ok? Então, a gente chama de CRUD, essas coisas básicas do banco de dados. A gente vai criar aqui hoje o CRUD do banco de dados. Então, do CRUD a gente vai fazer a parte de criação, ok? Primeiro passo que eu vou fazer aqui vai ser criar um novo pacote Java. Eu vou chamar esse pacote de CRUD. Opa, CRUD, isso. Dentro desse pacote é onde eu vou ter as classes que fazem o CRUD no banco de dados, ok? Então, vou criar aqui também vou fazer 2 classes, tá bom, pessoal? A gente vai trabalhar com casas, né? A gente vai trabalhar com casas de uma imobiliária, então vou fazer 2 casas. Aliás, 2 classes. A primeira classe vai ser uma classe chamada Casa CRUD, que vai ser dentro do meu pacote CRUD. E lá no meu pacote classes, eu vou ter uma classe chamada Casa, certo? Por que eu tenho um Casa e um Casa CRUD? Casa vai ser o modelo da minha casa. Então, tudo que eu tiver dentro da casa, eu vou colocar aqui. No caso, a gente está trabalhando com ID, número, endereço e aluguel da casa. Então aqui a gente vai ter esses atributos, né? Então, private. Deixa eu dar um zoomzinho aqui para melhorar a visão de vocês. Private int ID. Private string endereço, né? Deixa eu só confirmar aqui, é número e aluguel, ok. Private int número e private double, né? Private double aluguel, que o aluguel vai ser aluguel, isso. O aluguel vai ser o valor, né, do meu aluguel, quanto que eu vou gastar para alugar essa casa. Então aqui vamos lá, apertando Alt e Insert no teclado, indo em Getter e Setter para a gente criar os Getters e os Setters da nossa classe, né? Então tá aqui, Getter e Setter, todos criados bonitinhos, e o passo da nossa classe Java acabou, tá? Era isso aqui mesmo. Criamos a nossa classe Casa, e isso aqui, pessoal, a classe Casa vai ser o modelo de uma casa. Uma casa tem um ID, tem um endereço, tem um número e tem um aluguel. Certo? Então, no nosso Casa CRUD é que vai vir as coisas complicadas. E a primeira coisa que a gente vai fazer no nosso Casa CRUD vai ser um método chamado create. Então, vou botar aqui public void create. Ok? Esse public void create aqui vai ser... Opa, esqueci aqui de abrir e fechar parênteses. Esse public void create aqui vai ser onde a gente vai fazer todos os métodos, a parte que cria, né, o dado dentro do nosso banco de dados.
Então, vamos primeiramente abrir uma conexão com o nosso banco. Connection, vou chamar essa connection aqui de conexão, recebe db connection, que é a minha classezinha de conexão que a gente importou na aula anterior, ponto open connection, certo? Esse erro que ele está acusando é porque a gente tem que importar a classe de conexão, tá? java.sql.connection. Então, importou ali. Agora, o que a gente vai fazer é criar um prepare statement. Então, prepared statement. Isso aqui. Vou chamar esse cara de código, ou posso chamar ele de SQL. SQL é mais interessante. No mesmo errinho, mesma coisa, tá? É só adicionar a importação. Então, esse nosso SQL vai ser onde a gente vai mandar ele executar, né, o código de SQL que salva no banco de dados. Vou fazer aqui, eu vou dizer que o meu SQL vai receber um conexão.prepare, vamos ver se ele aparece ali, prepare statement, esse aqui. Certo. Esse meu SQL vai receber um prepare statement e aqui dentro a gente vai mandar o código SQL. Isso aí. Ok. Chegando nesse ponto, tá? A gente vai fazer uma coisa bem simples. Chegando nesse ponto aqui, ele vai acusar um errinho. Na verdade não é um erro, é uma coisa que o Java quer que a gente faça. Ele vai pedir para a gente adicionar um throws ou adicionar um try catch. Então a gente vai fazer um try catch, tá? É a segunda opção aqui. E aí ele cria esse código aqui pra gente, beleza? O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos continuar dentro do try, tá? Depois do nosso código aqui, código SQL, a gente vai mandar ele executar. Então SQL.execute update, esse aqui, pronto, SQL.execute update, e vamos dar uma mensagem para o usuário, certo? joptionpane.show message dialog null, e aqui a gente escreve para o usuário que vamos botar assim, cadastrado com sucesso, certo? Cadastrado com sucesso. Essa vai ser a mensagem aqui do nosso joptionpane. Vamos adicionar aqui no try catch, vamos adicionar um finally, tá? Finally, esse aqui. O que acontece, né, no finally? Vocês ainda terão uma aula só de try catch, mas try, ele tenta executar o que está aqui dentro. Catch, se ele não conseguir executar o que está no try, ele faz o que está no catch. E o finally é de qualquer maneira. Não interessa se ele executou o try ou se ele caiu no catch. Ele vai fazer o que está no finally, tá? Então o finally vocês podem tratar como de qualquer maneira. De qualquer modo ele vai cair aqui dentro e vai fazer o que está aqui. O que eu quero que ele faça é fechar a minha conexão, né? Que eu abri. Então vou chamar um dbconnection.close connection, fechando a minha conexão, certo? Isso aqui é o que está no meu finally. Pronto, então vou só dar uns espaços aqui que eu acho que é interessante para vocês enxergarem melhor, né? Então a gente fez aqui, criou o nosso SQL, mandou o SQL ser executado, deu uma mensagem de cadastrado com sucesso e fechou a conexão aqui no finally. Uma coisa, esse aqui é o nosso create, tá? Essa base do create, a gente vai usar ela tanto para o delete quanto para o update. A diferença vai ser o código que a gente vai inserir aqui dentro. Mas esses dois a gente deixa para outra aula. O código que a gente vai colocar aqui dentro agora, a gente vai mandar para nosso banco de dados o que a gente quer que ele cadastre, certo? Então, primeiramente, eu vou abrir aqui o meu SQLite admin, que a gente também já viu aí em uma outra aula. Eu vou abrir ele. Opa, português do Brasil, vai. Pronto. Esse aqui é o nosso SQLite Administrator, certo? Então, vamos fazer o seguinte, pessoal.
eu vou abrir o banco de dados que já está salvo, tá? Lembra que a gente tem um banco de dados criado dentro da pasta do SQLite Admin e dentro de databases, tá? Tá aqui, ó, imobiliária. Só que não é essa que a gente precisa abrir, tá? Por quê? Porque essa imobiliária aqui, ela foi só a que a gente criou, ela é zerada, não tem nada nela. A gente quer abrir a que a gente está trabalhando agora, que a gente copiou lá para dentro da pasta do projeto, certo? Então eu vou fazer isso assim, ó. Eu vou ir lá no documentos, NetBeans Projects, vou procurar a nossa aulinha, que é aqui vídeo aula banco, e tá aqui a imobiliária. Lembra? A gente copiou ela para cá. Então é essa aqui que eu preciso abrir. Abrir, pronto. Já está aqui nossa casa, tá? O nome da nossa tabela é casa, e a gente tem ID, número, endereço e aluguel, certo? E é com esses campos que a gente vai trabalhar agora. Então, como que funciona o código que cria, tá? O código que insere lá dentro uma pessoa nova, ou no caso, uma casa nova, né? A gente vai fazer assim, ó. Insert into. Aí aqui a gente coloca o nome da nossa tabela. No caso, a nossa tabela é casa. E aí, entre parênteses, dentro das aspas mesmo, tá? Entre parênteses, a gente vai colocar o nome de cada elemento lá que a gente quer inserir. A gente quer inserir o endereço, o aluguel e o número da casa, né? O endereço, o aluguel e o número. Vamos só confirmar se são esses nomes mesmo. Número, endereço e aluguel, isso mesmo. Pronto. Aí a gente coloca assim, ó, values. E os values, eles são exatamente o que a gente quer inserir, tá? Agora aqui vocês têm que prestar muita atenção, porque dentro dos values a gente tem que mandar variáveis, tá? Então a gente vai precisar do endereço do aluguel e do número de uma casa para poder mandar aqui dentro. Como que eu pego variáveis dentro de uma função, tá? Dentro de um método? Aqui no nome dele eu vou definir que, dentro dos parênteses, que ele recebe uma string chamada endereço, um double chamado aluguel e um int chamado número. Opa, número. Pronto. Então tá aqui as variáveis que eu estou recebendo. E aqui nos values eu tenho que dizer que são aquelas variáveis lá, né? Então, primeiramente eu vou colocar o espaço dessas variáveis. Então a gente vai botar aqui aspas simples, vírgula, aspas simples, vírgula, aspas simples. Por quê? Preciso mandar 3 elementos aqui dentro, né? Então os elementos são inseridos dentro das aspas simples. Então eu posso mandar aqui, por exemplo, kkk, 1, 2, 3 e 4, 5, 6. Opa, 5, 6, 7. Tá? Posso mandar esses valores aqui dentro que ele vai aceitar o código, porque estão dentro das aspas simples. Então eu quero, ao invés de mandar um valor estático aqui dentro, eu quero mandar as variáveis, né? Então eu vou apagar esses valores estáticos aqui de dentro. Para mandar variáveis, para botar concatenar, né, variáveis com um texto, eu preciso botar entre aspas. Então eu vou botar aspas duplas dentro das aspas simples. E a variável endereço. Agora, por que ele dá um erro aqui? Porque lembrem-se que sempre que eu concateno uma variável com um texto, eu preciso somá-la, né? Eu preciso botar um mais aqui. Então, vou fazer a mesma coisa aqui dentro das aspas simples. A segundo é o aluguel, né? Dentro das aspas simples. Aspas duplas. Dentro das aspas duplas. Mais. E dentro do mais, vou colocar aluguel, que é a minha variável. Mesma coisa aqui. Aspas simples. Dentro das aspas simples, aspas duplas. Dentro das aspas duplas, mais. Dentro do mais, a minha variável, que é número. E pronto, era isso aqui. Aqui a gente tem que lembrar que tem que estar na mesma ordem, tá? Endereço, o primeiro ali é o endereço. Aluguel, o primeiro aqui é o aluguel. E número, a variável aqui é número, certo?
E esse é o código que cria no banco de dados. Ele já está pronto. Agora a gente só precisa fazer inserir, beleza? Vou vir aqui na minha página principal, então, onde eu digito, né, o número, o endereço e o valor de aluguel. E eu vou criar um botãozinho adicionar aqui. Eu vou criar um evento de clique aqui. Mouse, clique. Certo. Eu acredito que eu já tenha dado nome, né? Essas coisas aqui, mas vamos ver. Não dei nome. Então vamos fazer assim, ó. TXT número. O nome dessa outra aqui vai ser TXT endereço. E o nome dessa aqui vai ser TXT aluguel. Pronto. Isso aí. Agora aqui no meu código, né? No meu clique do botão. O que eu vou fazer? Eu vou criar as variáveis para pegar aqueles elementos que estão na tela. Então eu vou ter aqui um int número que vai receber o meu txt número. Vai receber o meu txt número.getText. Vou dar um zoomzinho aqui para vocês. Txt número.getText, tá? E ele vai me acusar um erro, porque esse txt número getText ele é string, né? GetText. A gente precisa converter para inteiro. Vamos lá. Integer.parseInt. Converte o número aqui. Beleza. Agora vamos fazer um double chamado aluguel para receber o meu txt aluguel.getText. E o mesmo errinho porque a gente precisa fazer parse, né? Então double.parse double aqui no nosso txt aluguel. Ok. E agora string endereço recebe o nosso txt endereço.getText. E o nosso txt endereço, né, o endereço aqui, ele é o único que não precisa fazer parse porque ele já é, né, ele já é um texto. E agora vem a linha mais simples, que é a linha do create. Ela está dentro do nosso casa CRUD, né? Então vamos chamar aqui casa CRUD ponto. Esqueci de algo aqui no casa CRUD, tá, pessoal? O nosso create, ele não pode ser simplesmente public void, ele tem que ser estático. Então, static void, certo? Public static void. Por que o static void? Para a gente poder utilizar ele sem precisar criar uma variável, né? Então, casa CRUD, já apareceu aqui o create. Pronto, create. E ele já está bem certinho com os nomes aqui, ó. Endereço, aluguel e número, certo? Essa linha é o que faz criar o nosso banco de dados. Okay? Então, quando ela for executada, ela vai salvar o que estiver aqui dentro do banco de dados. Vamos fazer um teste? Vamos executar aqui o nosso projetinho. Vou executar aqui o nosso principal. Para a gente ver se ele está funcionando. O create. E aqui já está certinho. Vamos aqui. Tem mais um probleminha, tá? A gente não fez método para ler, né? Para mostrar aqui na tabelinha. Então, como que eu vou fazer para ver se isso aqui funcionou, tá? No nosso SQLite admin aqui, a gente tem a possibilidade de ver os dados. Então, eu vou selecionar aqui casa, que é a minha tabela, eu vou botar em editar dados. E aqui eu posso selecionar a tabelinha casa e ele me mostra o que já tem salvo em casa, certo? Então, no caso, ele tem salvo aqui na casa, deixa eu só diminuir aqui para a gente poder visualizar bem. Ele tem salvo aqui algo que eu salvei na última aula, lembra quando eu ensinei a fazer o insert? Então, vamos ver se a gente consegue fazer ele ter mais coisas. Então, o número da minha casa que eu vou testar vai ser 555. O endereço dela vai ser rua tal, bairro
bairro de baixo, pode ser. E o aluguel dela vai custar R$ 674,80. Pronto, adicionar. Já deu a mensagenzinha aqui de cadastrado com sucesso. E não acusou nenhum erro, certo? Então, aqui, como que eu vou fazer para ver se ele está aqui? Esse último botãozinho é o botão de refresh, tá? Então, quando eu clico aqui, ele me mostra certinho o que eu acabei de adicionar. Vou adicionar mais uma casa aqui, só para questão de testes, né? Rua número 888, Rua KK, pode ser. E o aluguel custa R$ 700. Adicionar, adicionado com sucesso. E aqui eu posso testar que ele já está aqui. Beleza, pessoal? Então esse foi o Create. Na aula que vem a gente vê outro método, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado e que seja útil para vocês. Ok, pessoal? Até a próxima. Tchau!